coisa mais moderna existe nessa vida é envelhecer. Oi, gente, tudo bem? Então, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer e nós do Aprimoramente estamos aqui para te auxiliar a envelhecer junto com a gente nesse processo. Deixa eu dar boa noite para vocês, chamar aqui a Marilena. Ok. Marilena está entrando e hoje, gente, a gente tem uma convidada super especial. Ela é uma graça de pessoa. Tô aqui e ela já entrou, já já eu te chamo, Maria Vilma. Boa noite, Marilena. Boa noite. Oi, gente, tudo bem? Passou o susto, tava uma chuva em Niterói, gente, ela tava com medo de não conseguir entrar hoje. Muita chuva. Eu vou estar chamando aqui também. Peraí. Já convidei a Maria Vilma, ela deve estar entrando em qualquer momento. Maria Vilma, está aparecendo aí Isso! Olha ela aí, gente! Meninas, Muito Boa prazer noite. ter você com a gente no nosso espaço. boa noite. Seja bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada. O prazer é todo meu. Então, nós temos nessas lives todas falando da nova dimensão do envelhecimento. Hoje nós vamos chegar até uma idade mais avançada, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até a década de 50, a população vai aumentar, no envelhecimento vai aumentar e muito. Hoje no mundo nós já temos muito mais avós do que netos de verdade, mas como nós queremos envelhecer? O problema não é envelhecer, o problema é como nós vamos envelhecer. E o que chamou a nossa atenção para convidar a Maria Vilma para estar com a gente hoje é a história dela. Então, Maria Vilma, eu queria que você contasse um pouco para os nossos seguidores e para quem nos ouve, um pouquinho da sua história. Ok. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão aqui conosco nesse momento, né? Foi um prazer muito grande te conhecer ontem, Maria Elisa, quando você me ligou, né, naquela videochamada, e é uma honra estar aqui com vocês. Sei, assim, do que vocês já fazem, do trabalho que vocês fazem, né? E eu sinto assim, muito honrada em ter sido convidada por vocês. Então, você quer que eu comece lá de trás? Lá na nossa conversa, né? Lá dos sonhos retirados da gaveta, das oportunidades, enfim, da onde você quiser. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Vilma, moro em Goiânia, tenho 74 anos, esse ano eu vou fazer 75, né? E sou casada há quase 55 anos, temos 3 filhos, 5 netos, uma nora, um genro, e eu levo a vida, sim, Maria Elisa, de uma maneira, como eu te falei ontem, né? A gente procura viver, não viver no automático, vivendo cada dia como se fosse o único que realmente é. Porque nós recebemos de presente todos os dias um dia novo na nossa vida. Então, a gente tem que procurar viver esse dia novo realmente. Não viver repetindo as mesmas coisas, mesmo se é alguma coisa da rotina, fazer com prazer, fazer como se fosse alguma coisa nova mesmo naquele dia. E eu, lá pelos anos 70, eu fiz o magistério, que naquela época me dava o direito a ser professora. E eu entrei na educação, onde fiquei 26 anos. Aposentei, meu marido também, médico veterinário, aposentou. E nós começamos a levar uma vida assim, bem tranquila, né? Os filhos já casados, formados e tudo. E nós começamos a viver, viajamos muito, não tinha grandes compromissos com nada.
E foi ficando. E eu tinha um sonho muito grande de fazer psicologia. Sempre, sempre, desde muito nova, muito voltada assim para tudo que era relacionado a comportamento. Como eu te falei ontem, eu seguia o Dr. Ângelo Gaiarsa na década de 70. Acho que vocês não eram nem nascidas, né? E era assim, maravilha. Já estava quase em faculdade. aquela revista Psicologia, uma revista bem antiga, eu já tinha aquela revista. Então, tudo que era assim voltado para relacionamento, eu estava procurando. Só que chegou uma certa época, eu coloquei esse sonho numa gaveta, fechei, já tinha jogado até a chave fora, porque eu falei, não vou mais fazer psicologia. E nós fazemos um trabalho voluntário, eu e meu marido, nós fazemos parte de encontros de casais da nossa igreja. A gente trabalha na Escola de Paz do Brasil já há mais de 40 anos, onde assim me deu uma bagagem muito boa, sabe? De congressos, de seminários, porque a Nacional da Escola de Paz é em São Paulo. Então, todo ano a gente estava presente nesses congressos, em revisões, e isso a gente conviveu com pessoas bem capacitadas. E isso deu para a gente uma bagagem muito boa. E nós começamos a fazer esse trabalho, dando palestras, né, sobre relacionamento pais e filhos. E aí nós estamos levando a nossa vida assim. Até que um dia minha filha passou na porta de uma faculdade que estava abrindo o curso de psicologia. E ela chegou muito animada, mãe, vai fazer, vai fazer. Eu falei, não dou conta mais, gente. 50 anos sem estudar, 50 anos sem sentar num banco de escola, né? Não, mãe, tenta, não custa, não sei o quê. Eu falei, então tá, vou fazer, mas que fique só entre nós duas. E fui lá e fiz a prova e fui chamada para fazer o curso, né? Aí, comunicando todo mundo, e foi aquela alegria, e foi durante os 5 anos, assim, muito apoio da família, né? Caso contrário, eu não ia conseguir passar esses 5 anos. E eu brinco hoje que foram, assim, um dos melhores anos da minha vida, esse ano de faculdade. E foi interessante que o primeiro dia de aula, eu fui, assim, muito tímida, né? E lembro que eu sentei na última carteira perto da porta. Aquela sala cheia de jovens, a maioria, né, jovens de 18, 20 e poucos anos, e aquela alegria que é própria da juventude. Eu lembro que eu sentei na última carteira perto da porta. E aí entrou um professor já com doutorado, um professor muito novo também, que podia ser meu neto naquele dia, e começou a fazer a apresentação. Eu, naquele momento, eu estava com 69 anos, né? E, apesar de ser um sonho, eu me senti muito deslocada naquele ambiente. Falei, gente, isso aqui não é para mim, eu vou embora para casa e vou para a minha zona de conforto, né? Isso aqui não é para mim. Mas aí eu pensei, gente, mas estou tendo uma oportunidade, né? Consegui, passei, eu vou ressignificar tudo isso. E foi o que eu fiz. Eu ressignifiquei, passei a sentar na primeira carteira da sala de aula, onde eu fiquei os 5 anos. Foi fácil? Não foi. Porque a gente lê um livro, você preparar uma palestra é uma coisa. Você ler alguma coisa, você estudar, fazer prova, ser avaliado é outra coisa, né? E eu tive muitas dificuldades. E eu usava todos os recursos. Eu gravava, eu lia em voz alta, eu lia cantando, eu ia dormir, ficava ouvindo, punha a gravação do lado, eu dormia e aquela gravação ficava. Tudo que era possível eu fazia para melhorar o meu cognitivo, né? E consegui. Os primeiros meses foram muito difíceis. Eu chorava, assim, literalmente. Eu chorava. E falava, eu não vou conseguir, está muito difícil, eu não consigo. Semana de prova, eu que não sou hipertensa, não tomo um remédio, não tem nada. Semana de prova, minha pressão subia. Sabe? Tamanha era assim a ansiedade que eu ficava, porque eu não admitia uma nota baixa. Sabe? Se eu tirasse uma nota assim, menos de 8, eu não conformava com aquilo. E aí passou o primeiro ano, eu já fui sentindo mais facilidade, tudo, e passaram os 5 anos. E eu nunca fiquei só com a faculdade. Sempre procurando cursos, grupos de estudo, sempre fazendo um cursinho aqui, um cursinho ali, tudo voltado para a psicologia. E terminei
a faculdade, agora estudei, né? Eu falo, a faculdade eu terminei, foi só uma vírgula, não foi um ponto final. Porque agora eu estou pensando em mais coisas, né? Quero fazer uma pós, quero dar continuidade. E estou aí no mercado de trabalho, já tenho meus pacientes, já estou atendendo, já tenho meu CRP, sabe? Então, assim... Olha, que legal. Porque a maior emoção da gente é a hora que chega a carteirinha, né? É E junto com ela o boleto. Foi mais difícil ingressar no mercado de trabalho, no consultório, né? Atendendo, ou aquele início de faculdade aí, como você falou? Você é Maria Helena? Ô, Maria Helena, eu costumo dizer assim que as dificuldades é de acordo com o nosso pensamento, não é? A forma como a gente pensa é o que vai refletir o que a gente sente. Sim. Não é? Então, aquela época de eu ingressar numa faculdade foi uma dificuldade, foi. Agora, eu entrar no mercado de trabalho é uma dificuldade diferente, mas não deixa de ser uma dificuldade também. Mas eu costumo dizer que eu tenho alguma coisa a meu favor. Né? Foi o que a Maria Elisa citou ontem, quando ela formou, muito jovem, muitas pessoas não queriam, né? Ela não podia nem cortar o cabelo curtinho, né? Porque ela aparentava mais nova. Então, eu já tenho isso a meu favor, porque as pessoas me olham e acham que eu já tenho muito tempo formada, que eu já tenho, não é? É eu verdade. tenho essa vantagem. Uma experiência, né? Isso. E que é real, porque a psicologia é uma faculdade que é atemporal. Eu acho que quanto mais maduro você faz, mais pronto você está para entender os conceitos, porque é uma faculdade de conceitos de vida, de compreensão do ser e estar no mundo, da sua subjetividade, da subjetividade do outro. E às vezes, quando a gente ingressa mais jovem, você tem compreensão, você estuda, você batalha, mas muitas coisas ainda estão sendo resolvidas dentro de você. Sim. E quando você começa mais tardiamente falando, você já está mais resolvido, mais amadurecido, tem uma noção de vida, né? Com certeza. Eu me lembro do primeiro casal que eu atendi. Eu era solteira, assim, não tinha muita compreensão das dificuldades, né? Tinha a teoria, a prática nada. E foi bem sucedido, teve todo um fechamento positivo, mas naquela época acabava que eu ficava mais com as crianças, depois com os dependentes químicos, mas assim, você vê que conforme você vai crescendo, vai amadurecendo, aquela teoria vai fazendo mais sentido, vai dando mais significado. E aí você vai se tornando um profissional melhor. Quando você já tem esse significado de vida dentro de você e vem a teoria, se é 1 ano, se 10 anos, se 30 anos, qual é a diferença, né? O importante é que você tem praxis de vida e tem a teoria. E junta as duas e consegue ser um excelente profissional. E eu vejo isso. Assim, é verdade. O que ficou para mim desse primeiro, do início do depoimento dela, né? Foi aquela dificuldade que ela teve na prova, que disse que a pressão subia, essa coisa toda. E aí eu imagino quanto isso não veio estimular essa parte cognitiva dela, né? Sim, muito. E 50 anos, né, que você já tinha se aposentado e 50 anos depois de você começar tudo de novo, mostra que a gente não tem que ficar parado, né? Que não tem nada mais interessante de você estimular do que estudando, né? Lendo, e uma das coisas que a gente tem falado, Maria Vilma, é isso, da gente entender que não é porque você está amadurecendo ou entrando no envelhecimento, não como um xingamento, mas como
qualidade que só recebe aqueles que vivem bastante. É um privilégio envelhecer porque você teve oportunidade de viver mais, Exato. né? E dentro dessa dinâmica, a gente fala que tudo que você estuda, tudo que você viaja, toda a cultura que você adquire, tudo isso aumenta a sua reserva cognitiva para que você tenha uma vida mais saudável, chegue lá para os seus 90, 100 anos com mais funcionalidade. Ela está mostrando Visto isso que a aí pra gente- gente, né? Visto que a gente hoje tem depoimentos de pessoas de 121 anos comemorando aniversário, ainda cozinhando a própria família, a comida, e fazendo bolo de O Terror do INSS. E eu quero estar junto com ele, sabe? Ser o terror do INSS, meu bolo de 121 anos. Para falar a verdade, eu não sinto a idade que eu tenho. Tá? Não sinto. Nem dá. Meus 70 anos, eu comemorei voando de paramotor. E aí todo mundo achou assim, meio... Nossa reunião, deixa eu só explicar uma coisa aqui para o ouvinte. A gente sempre está nas reuniões juntas, mas essa semana, como a gente conseguiu conversar terça-feira à noite, entraria hoje uma outra pessoa e ela foi para março, a gente acabou tendo uma reunião quarta de manhã e a Maria Helena tinha um compromisso já agendado no Detran, então o contato foi mais comigo. Mas ela me contou isso e eu achei demais. Conta pra gente de novo. Então, porque todo mundo fala, eu entrei na crise dos 40, na crise dos 50, né? Eu não tive essas crises na minha vida, sabe? Eu sempre achei, assim, cada idade muito bonita, a beleza natural da época, não é? Então, eu sou muito feliz com a minha idade e não sinto a idade que eu tenho, tá? Faço academia, faço musculação, faço pilates. E na musculação eu não brinco de musculação, eu pego peso mesmo, tá? E ando de bicicleta. É para fazer? Vamos fazer. Vamos tomar cerveja? Vamos tomar cerveja. Tá? Vamos dançar? Vamos dançar. Então, assim, eu não... mas eu já tenho 70 anos. Não, vou dançar hoje. Amanhã, se eu sentir umas dorzinhas, faz uns alongamentos e já passou. Tá? Então, eu não fico assim, remoendo na minha idade, pensando na minha idade. E quando eu fui voar... fazer o passeio de paramotor, gente, que experiência maravilhosa que foi. O meu filho faz, né? Ele faz esse esporte. E eu sempre falava com ele, falava assim, quando eu fizer 70 anos eu vou comemorar com você. E foi, sabe? Então, quando aterrissamos, ele veio, mãe, como que foi? Nem minhas mãos estavam frias, sabe? Foi maravilhoso. E como eu curti lá de cima, sabe? Foi muito bom. Então, assim, é você viver cada experiência que você tem a oportunidade bem vivida, não é? Eu gosto muito da Cora Coralina. É uma poetisa aqui de Goiás, né? Eu também. Então, e Cora Coralina, o primeiro livro dela, ela conseguiu aos 75 anos, né? E tem um poema dela que eu gosto muito, onde ela fala: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Olha, quantas pessoas que estão acumulando anos, mas não estão vivendo. Não é? Nada contra. Cada um tem sua maneira, cada um tem seu foco de vida. Viktor Frankl, quando ele esteve no campo de concentração, no livro dele, Em Busca de Sentido, ele perdeu mulher, perdeu pai, perdeu mãe. Não sei se vocês já leram o livro dele. Né? Então, ele fala no livro: o que te dá sentido na vida? O que você tem a oferecer? E é isso que a Cora Coralina fala. Se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, a gente basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso nós encontramos dentro da psicologia, não é mesmo? É verdade. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina era demais, né? Muito. Então, ela foi bem longeva também, né? Ela viveu uma vida bem
bem longevo, né? Sim. Com uma capacidade intelectiva e assim a linguagem ela estimula muito a cognição, né? Tanto na E esse leitura quanto na poema escrita. dela, eu acho assim, que fala muito da psicologia, não é? Fala muito da psicologia. E da vida da gente também. O que resolve eu viver, por exemplo, 70, 80 anos, mas não ter uma qualidade de vida? Não é? A minha tese É só contar o tempo, né? só contar o tempo, né, Maria Helena? A minha tese do término do curso foi sobre a qualidade de vida, sobre a qualidade de vida do idoso na perspectiva da Gestalt terapia, que é a minha abordagem. Né? Uhum. E foi muito interessante o meu trabalho. Eu descobri lá fazendo aquele trabalho 1 ano, né? Escrevendo a minha tese. E eu coloquei uma partezinha também lá que fala do envelhecimento. Não reclamo de envelhecer. Gosto de dizer que o envelhecimento não me incomoda enquanto posso me convencer que amadureço na mesma medida em que envelheço. Envelhecer é um aspecto de transitoriedade da existência humana, mas essa transitoriedade é, na verdade, o único grande incentivo à responsabilidade, ao reconhecimento da responsabilidade como traço básico e essencial da existência humana. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Olha, que maravilha que é isso. Não é? Nós temos que nos permitir errar também. Não é porque eu estou com essa idade que eu só fiz coisas boas, que eu só acertei na criação de filho, que eu tive uma vida conjugal maravilhosa. Não. Eu tive meus momentos, eu tive minhas sombras também, mas tive muita luz também. Não é? É verdade. E seu marido, como que ele lidou com esse momento? Então, quando saiu o resultado, né, que eu ia mesmo fazer a faculdade, à noite, que no outro dia de manhã eu ia na faculdade fazer a matrícula, e eu arrumando a papelada, os documentos que precisava, né, ele virou para mim e falou assim, bem, mas você vai mesmo fazer isso? Eu falei, puxa, mas agora que você veio me falar isso? Ele falou, então vai. E eu fui. Né? E ele me deu muito apoio. Me deu muito apoio. Esses 5 anos, ele ficou muito sozinho, porque eu investi. Né? Foi um investimento que eu fiz a opção. Ele ficou muito sozinho nessa época, mas eu sempre procurava também conciliar, sabe? Fim de semana, essas coisas. E passou. Eu vou deixar o pessoal que quiser fazer algumas perguntas, pode subir perguntas, gente. Tem alguém, a Ina Santos, uma pessoa que eu conheço aqui de João Pessoa, fez minhas unhas. Ela colocou que você é um exemplo para muita gente. E você também, Nina, viu? Uma batalhadora, lutadora, um exemplo. E enquanto a gente deixa aberto para perguntas, tipo, eu fiz essa pergunta que a gente não tinha conversado, né, na nossa reunião, porque geralmente é uma dificuldade que as mulheres têm, né, de lidar com os novos projetos, com as mudanças, o casamento, a família, e a gente vê assim, você trouxe essa perspectiva, né, dos acertos, dos erros, mas que nessas coisas todas, muito mais acertos do que eu, né, e a gente procura, né, ter os seus projetos, seus sonhos pessoais. Ela falou que vai fazer especialização, gente, mas ela já está fazendo curso de Gestalt terapia, curso de marketing digital, um monte de coisa que eu sei, que eu conversei com ela ontem, ela falou, e eu achei o máximo, porque eu fico aqui, meu Deus, o que eu faço? Termino primeiro uma prova da pós, começo um curso digital, faço isso primeiro, faço aquilo primeiro, abro nova turma de estimulação cognitiva, o que vai na frente? E eu achei assim, ela, tipo, foi difícil da gente conseguir horário, por causa dos horários de agenda, e vários atendimentos já, achei ótimo. Acabou de entrar aqui a minha professora de Gestalt terapia, tá? Que foi Olha! responsável de eu fazer opção por essa abordagem, sabe? Uma professora excelente que eu tive na faculdade. Um amor de pessoa.
Opa, opa, opa. E eu fui aqui dar cumprimentar uma pessoa e sem querer quase que eu desliguei a live. Nunca é tarde mesmo para estudar. É isso mesmo, gente. Nunca é tarde. A gente sempre pode começar. Sempre os nossos sonhos eles vão ter um espaço. Você pode tirar da caixinha a hora que você quiser. Eu até perguntei para ela, vai para o mestrado? E aí ela me deu uma resposta que eu gostaria que ela respondesse para vocês. O porquê que ela decidiu isso. Não entendi. Cortou. Vai de mestrado? Ah, sim. Então, Bresa, mestrado não, que eu não penso em voltar, né, para essa área. Não. Fiquei na educação, 26 anos, já aposentei tem um tempo, e não. Meu fraco é a clínica mesmo, sabe? Quero fazer pós, quero fazer vários cursos, né? Mas dentro da abordagem que eu escolhi, mas mestrado não. Mestrado, doutorado. Você sabe que a sua história assim, é um incentivo, né? Porque eu muitas vezes fico assim, nossa, tem que fazer mestrado, mas tem tanta gente mais nova no mestrado hoje em dia, né? Será que está no meu tempo? E eu fico, poxa, ela foi mais rápida do que eu, vamos para o mestrado. Eu falava para os meus colegas de faculdade, né? Todos jovens, e eu falava, gente, a psicologia é uma criança. Vocês ainda vão ver tanta coisa bonita da psicologia que eu não vou ver. Eu tenho consciência que eu não vou ver. Porque se eu viver mais 20 anos, né, eu já vou estar com quase 95 anos daqui a 20 anos. Quer dizer, para eu viver, eu acho pouco ainda, 20 anos. Né? Eu gostaria de... Gostaria eu acho que você passa. Eu vou tomar água daqui. O exemplo de vida que você está dando hoje, você passa dos 95. Mas eu falo para o povo mais jovem, a gente começa a cuidar da velhice antes dela chegar. Tá? Eu comecei a investir na minha velhice, eu tinha por volta de uns 30 anos. Com alimentação mais saudável, com atividade física, que eu nunca deixei de fazer. Tá? E gostar de viver. Sabe? Ter amor pela vida, ter amor pelo que faz, ter amor pela família, por quem convive. Porque não resolve você ter uma alimentação saudável, você praticar atividade física, mas ser uma pessoa amarga. Não é? É verdade. Você tem que gostar, você tem que fazer alguma coisa por amor. Porque a minha paixão pela clínica é isso, como eu gosto. Agora mesmo eu estava em atendimento. Gente, é maravilhoso você perceber a pessoa vir nessa semana diferente do que ela via semana passada. Né? E falar para você, nossa, hoje eu estou bem melhor do que aquele dia. Gente, isso não tem preço. Não tem. Não é? É verdade. É maravilhoso. É maravilhoso. Não é? Arnaldo Jabor, que morreu essa semana, ele deixou uma frase que eu gostei muito. Ele fala assim, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais. Tá? O ontem, não adianta eu achar que ele foi bom ou que ele foi ruim, ele não vai voltar. Ele pode me dar uma base para o hoje, para o amanhã, mas ele não volta. Né? É verdade. Eu achei também muito interessante a sua escolha da Gestalt, né? Que é o aqui e agora. Isso. Ah, eu adoro a Gestalt. Tudo é um fenômeno. Né? Tudo é um fenômeno. Né? E você passa a ver as coisas de uma maneira diferente depois que você está na Gestalt terapia. Né? Eu sei que a colega aí é da comportamental, né? Você é da TCC. Eu sou, na verdade, eu sempre fui centrada na pessoa. E, ultimamente, por causa da neuropsicologia, da reabilitação neuropsicológica, eu achei que o TCC ele encaixava mais em alguns momentos. Então, eu fui fazer uma nova especialização que é em TCC, né? Mas, assim, a minha base lá atrás é o aqui e o agora, o ser, né? É mais importante do que o estar, né? Que é temporário. Então, assim, o momento presente... eu estou falando com vocês e às vezes parece que eu estou dispersa, mas não. Teve algumas coisas aqui interessantes. Tem
ouvinte que colocou, que é um exemplo, ela está chegando aos 30 e vai começar a colocar em prática alimentação e atividade física. Isso aí é uma coisa que a gente sempre coloca em todas as lives e você só vem trazer o exemplo. O sono, alimentação, atividade física, enfim. Prazer pela mais vida. Prazer por viver. Marilena conhece mais a minha história e recentemente eu tive que fazer uma biópsia de mama. E foram 15 dias muito tensos, né, Marilena? E nesse período, assim, eu saí muito diferente, porque eu já era uma pessoa alegre, com vontade de viver, e agora eu tenho o dobro dessa vontade de viver, o dobro dessa energia. E a gente vê isso muito dentro, independente da linha, seja a psicanálise, seja a centrada na pessoa, seja a TCC, ou seja a Gestalt terapia, é você dar importância, né, ao seu eu, à sua subjetividade, aquilo que você é, a sua essência como pessoa, né? Tem pessoas dizendo que a live está muito linda, muito obrigada, gente. Pode fazer subir coraçãozinho mesmo, que é um combustível para a gente continuar todas as semanas, né? Porque, Maria Helena, quando você fala da subjetividade, eu vejo isso assim, de uma maneira muito importante. Nós não devemos nos comparar com ninguém, né? A não ser com a gente mesmo. Então, eu me comparo comigo mesmo. O que é que eu fui ontem que eu posso melhorar para ser hoje? Né? Porque se eu começo a me medir com a medida do outro, eu posso ser assim, e me frustrando diante daquilo. Sim. Ainda mais com as redes sociais hoje, que só passa coisa boa, é só gente feliz, é só gente saudável. Né? Então, quando você toma uma certa consciência disso, você passa a se medir pela sua própria medida, pelas suas próprias capacidades. Né? E se propondo a melhorar a cada dia. É o próprio investimento, é investir em si mesma, né? Isso tem que ser um exercício constante. E aí a gente já está falando de autoestima, né? O quanto isso é importante nesse processo de amadurecimento. Você não encarar o dia do seu aniversário como, nossa, fiquei mais velho, mas sim, vivi mais um ano, que bom, né? Eu conheço pessoas que quando você dá parabéns, fala assim, parabéns por quê? É um ano a menos? Não, foi um ano a mais de experiência. É tudo como você olha, como você colore a vida, né? É verdade. Essa questão de aniversário, falar é um ano a mais ou é um ano a menos, é tão interessante. Você vê que é a maneira de ver, né? Fala assim, é um ano a mais? Não, na verdade é um ano a menos que eu ganhei, não é? É verdade. É um ano a menos. Mas foi um ano a mais que eu vivi. Então, depende da maneira que eu olho, o ângulo que eu estou olhando, o que é figura, o que é fundo nisso aí, não é? A oportunidade de estar aqui. Não é? Então, eu não vejo assim, eu perdi um ano, eu ganhei um ano. Não, mesmo se eu tive coisas ruins nesse ano, com certeza eu tive coisas boas também. Né? Hoje mesmo, eu fui fazer exame de vista, eu dilatei a pupila dos 2 olhos, mas assim, foi um exame de fundo de olho. Então, eu vim embora, que eu estava horrível. Não estava quase podendo abrir os olhos, estava ruim, né? Tudo. Eu vou reclamar por isso? Não, foi ruim naquele momento para melhorar depois. Aí cheguei, escureci o quarto, tirei um cochilo, dormi, levantei boa, pronto. Né? Agora, se eu for reclamar, ai, que coisa horrível, que exame ruim. Foi ruim? Foi, mas passou. Não é? Então, a gente tem que assim, aprender a ver as coisas de outra maneira. Não reclamar tanto, a gente reclama demais das coisas, não é? A Dijane está colocando aí, aprendemos e crescemos com as coisas que não são tão boas, é verdade. E amadurecemos e nos tornamos melhores. Eu gosto muito daquela música que eu abri a live. A coisa mais moderna nessa vida é envelhecer. Porque cada dia o número de pessoas que estão passando por esse processo vai aumentar, vai duplicar, triplicar. Até 2050 vai triplicar. Você sabe o que é isso? Triplicar. Então, o importante
você saber como você vai fazer isso, né? Você vai fazer reclamando ou você vai entender esse momento, vai tirar os sonhos da gaveta, né? Como a Maria falou, vai dar uma chance para as novas oportunidades. E quando a gente faz isso, gente, a gente está estimulando cognição. É mais moedinha que a gente está pondo na poupança lá do cofrinho da cognição para a gente ter qualidade no É a reserva cognitiva, né? O Victor e a Maria fala... falou, às vezes tentava de um jeito, tentava de outro, e não entrava, e tentava, dormia ouvindo a matéria. Eu adoro essa metodologia, usei isso para passar no vestibular, e aí você vai usando o que a gente falou em outras lives, a neuroplasticidade para encontrar novos caminhos para aprender. Olha, gente, quanta coisa ela trabalhou nesses 5 anos. Não é? Que maravilha! O Victor Frankl também fala. E não no fez livro psicologia por fazer, né? Porque podia fazer por fazer, guardar o diploma lá na gaveta. Não. O funcionário da faculdade, lembro que o dia que eu paguei a primeira mensalidade, foi o mesmo que recebeu a última, né? Os 5 anos. E quando eu fui pagar a última, até ele saiu agora da faculdade, mas nesse momento ele ainda estava lá. Ele virou para mim e falou assim: Maria Vilma, agora você está terminando o curso, você vai parar? Você fez psicologia só para você? Ou você vai continuar? Falei, claro que eu vou continuar. Fiz para mim, mas também ainda vou servir muita gente. Sim. Né? E ele deu assim uma risadinha. Eu falei, claro que eu vou. Esse dia eu estava no hospital, acho que até eu comentei com você ontem, né, Maria Elisa? Estava no hospital, meu marido fez um procedimento de coração, e lá estava também uma mulher que estava fazendo uma cirurgia de grande porte de coração. E o filho estava apreensivo e ela também lá esperando. Eu percebi que ela estava bem ansiosa. Aí ela entrou, ia ser uma cirurgia de umas 4 ou 5 horas, e o filho ficou lá conversando comigo, meu marido também já tinha entrado. E aí eu perguntei para ele como que estava sendo, né, aquele momento e tudo. E ele começou a contar que a mãe foi pega de surpresa, desencadeou isso com o Covid, coisa e tal. E eu perguntei se ela estava tendo um acompanhamento psicológico. Ele falou, não. Eu até perguntei para o médico se ele recomendava. Ele falou que não tinha necessidade. Mas ele estava percebendo que a mãe precisava de ter um acompanhamento. Aí eu falei para ele que eu estava falando aquilo, porque eu era psicóloga, né? E seria interessante que ela tivesse um acompanhamento para ela ter um tratamento melhor para ela mesma. Aí ele olhou para mim e falou assim, a senhora ainda atende? Acho que ele pensou, pela idade, né, ela já não deve atender mais, né? Falei, sim, atende. Mas para ele, eu já estava aposentando, eu já estava largando a psicologia. E mal sabia que eu estava começando, né? Então, tem uns momentos assim que a gente acha graça e a vida segue, né? E vamos em frente, né? O Victor Frankl ele fala, a manutenção do sentido é o mais importante da vida, principalmente depois de certa idade. Não é? Acho lindo os jovens, a juventude é maravilhosa, gente, mas a gente fica assim observando como eles se sentem, assim, eles se acham dono da verdade. É normal na juventude isso, né? Dono da verdade, ele sabe mais do que todo mundo. E eu fico de um lado assim observando e pensando, coitados, né? Quanta coisa que ainda tem que aprender, quantas rasteiras vão ter que levar, né? Para aprender. Mas é assim mesmo, é normal. A gente aprende caminhando. A gente aprende a caminhar caminhando, né? Não adianta eu falar, faz assim ou faz assado, que não vai resolver. Ele tem que fazer para sentir, né? Tem um ouvinte aí dizendo que está feliz com esse momento de fortalecimento e aprendizado, muitas graças. Eu conheço, já identifiquei quem é, mas a gente combinou aqui de não falar nomes, porque depois vai para o YouTube e a pessoa pode se sentir constrangida, né? Mas aí, estou vendo que você está aí, hein? Eu acho muito legal essa interação, sabe? Do momento de vida com o nosso fazer, né?
Quando a gente começou com esse projeto, eu e Marilena fizemos reabilitação lá na USP, a gente já tinha feito neuropsicologia, trabalhávamos em clínica do trânsito juntas, eu comecei a trabalhar na clínica dela, e aí eu estava fazendo durante a pandemia lives com várias pessoas e acabou que eram em outros estados, não deu certo da gente fazer um projeto, e eu convidei a Marilena para a gente estar fazendo esse projeto de estimulação cognitiva para pessoas que ainda estão envelhecendo, né, e querem envelhecer com mais qualidade. E a gente falou, poxa, o que a gente quer é que as pessoas vejam que não é o fim, né? É uma reticência. Como diz a Maria Vilma, é uma vírgula, né? É alguma coisa diferente do ponto final. Não é um xingamento, envelhecer é uma oportunidade de vida, é um privilégio, né? E eu tenho muita gratidão por cada ano que Deus me der, e sejam lá quantos forem. Teve uma live que o pessoal quase me trucidou, porque eu falei que eu quero chegar aos 90 trabalhando, não quero ir INSS de jeito nenhum. Você pode aposentar, estava brincando, é uma opção de vida, eu quero trabalhar muito. Mas assim, tem uma pessoa aqui falando que é muito bom participar dessa conquista e ainda caminhando juntas. Acredito que ela deva conhecer a Maria. Da faculdade, que já vai fazer 60 anos. Olha que legal! A Elisete. Então também está nesses projetos. E a gente queria, sabe, assim, a gente falou, poxa, o legal seria se uma hora a gente encontrasse alguém que desse assim, um exemplo disso que a gente está falando. E um belo dia eu estava no cabeleireiro, já tinha conversado com a Áurea, que é uma psicóloga que faz curso junto com a Maria Vilma algumas vezes, mas nesse dia a gente conversou mais. E sem saber de nada, falando do nosso projeto, ela trouxe a Maria Vilma para conversa. Eu falei, me arruma o telefone dessa pessoa, a gente vai levar lá na live. Porque ela é o exemplo, né, de estimulação, de reserva cognitiva, de neuroplasticidade. E de força de vontade, de não enxergar que é o ponto final. Ó dia, ó céus, tudo acabou. Não, tudo acabou nada, estamos começando. A vida é só uma criança. Só uma criança. A gente fica vendo, Maria Elisa, Maria Helena, pessoas com 30 anos entrar em crise, né, existencial, por estar velha, tem que pôr um botox aqui, tem que espichar. Eu não sinto necessidade de fazer nenhum procedimento, nunca fiz, sabe? Eu não sinto necessidade disso, sabe? Eu me olho no espelho, gosto do que eu vejo, sabe? Não sou linda, maravilhosa, mas eu sei que isso aqui são marcas do tempo. Né? Isso aqui são as marcas, vêm naturalmente com a vida. Né? Não adianta a pessoa olhar e eu estar bem esticadinha, estar com botox e tudo, e falar assim, nossa, mas ela deve ser bem mais velha. Né? Não adianta. Mas isso aí é de cada um, não sou contra quem faz, sabe? De maneira nenhuma, mas para mim não. Sabe? Eu sinto bem como eu sou, preocupo com a minha saúde, sim, preocupo. Sabe? Preocupo com o meu bem-estar de todas as maneiras. O espírito, o físico, o interior, sabe? Isso eu preocupo, sim. Faço meditação, cuido da minha alimentação, faço minha atividade física, sabe? Então, isso aí eu procuro. Aconteceu algum problema com a Marilena que ela saiu do ar temporariamente. Eu sei que lá em Niterói teve uma chuva muito grande, agora quase perto da hora. Alguma coisa apareceu que, se vocês olharem no rosto dela, só aparece um sinal. Ela deve voltar a reconectar a qualquer hora, né? E assim que eu ver ela aqui de novo, eu coloco ela novamente na live. Mas, assim, sem te interromper, né? Essa coisa de poder estar o tempo inteiro, né? Reconectando, vivendo feliz, de uma forma agradecida, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma história de vida, Maria Helena, que vem de família, sabe? A minha mãe morreu com quase 94 anos e minha mãe, assim, ela tinha brilho no olhar, sabe? Ela gostava de viver, né? Era sempre assim, empinadinha, não era corcunda, não era nada disso, sabe? Ela gostava, ela contava as piadinhas, gostava de reunião de família, gostava de receber na casa dela. Então, acho que eu vivi muito disso, sabe? Tive um avô também que foi bem assim, de gostar de estar no meio de gente, de gostar de conversar,
sabe? Então eu tive isso, vivi isso muito na família, assim, bem de perto. E acaba que influencia a gente também, né? Marilena reconectou. Voltou. Deu um problema aqui, ó, e aí eu consegui resolver agora. Que bom. Perdi muita coisa não, né? Não, Não, não. A gente estava dando só continuidade. Eu expliquei para as pessoas que começou a dar um sinal e expliquei da chuva e ela estava dando continuidade à fala, né, da gente dar sentido, né, e ter a gratidão naquilo que a gente faz. nós tivemos agora, né, Maria Helena, não podemos deixar de falar da pandemia, né, que nós vivemos. Como os idosos, acho que os idosos e os jovens foram os que mais penaram, porque o trabalho online, para quem está na ativa, acho que foi assim até uma, não sei, ajudou que passasse mais rápido. Mas para os idosos e para os jovens, crianças, foi bem prejudicial essa pandemia, não é? Esse Foi viver muito, isolado. principalmente para os idosos, né? Os idosos, eles ficaram como uma ameaça, né? Todo idoso. Esse isolamento, né? É. De não poder ter o contato, de não poder estar junto. Acho que Foi muito estudou, sofrido, né? foi bem sofrido, foi. Eu tive amigas que adoeceram e passaram assim, maus momentos pelo isolamento. E sobrevivemos, né? Eu tive Covid. Muitos, nós sim, alguns não, né? E muita gente perdendo pessoas. Eu trabalho com alguns idosos que até hoje não saem de casa. Mesmo. Mesmo. Por medo da família, por necessidade, né? Às vezes tem uma pré-condição física que se pegar o Covid é perigoso, então estão dentro de casa. E o quanto isso faz com que a gente perca a noção de tempo e espaço, né? A oportunidade de viver, de ir a algum lugar, de estimular a cognição. Todos os dias são iguais dentro de casa, né? Não muda uma vírgula, Não muda. né? E o quanto isso empobrece a qualidade de vida da pessoa. Isso. Eu penso agora em fazer, no segundo semestre, talvez, eu olho isso, mas eu quero entrar na área da gerontologia. Né? Até nós falamos ontem, você me deu boas indicações, inclusive aqui em Goiânia. Né? Eu quero entrar nessa área da gerontologia. Acho que eu vou me identificar bastante com esse público, sabe? Eu levei ela para a área da neuro, Marilena. Vem com a gente para a área da neuro, né? Isso, porque a gente vê um idoso assim, eu não sei, o idoso, ou ele quer manter muito jovem, ou ele entrega logo, eu já estou idoso mesmo, não importa, não tem a mínima vaidade, nem mesmo higiene, né? E fica assim aquele velho rancoroso, aquela velha ranzinza que incomoda com todo mundo e acha que é a dona da verdade. Eu falo, a idade não dá para a gente o direito de invadir a vida de ninguém. Né? A gente fala, eu já posso falar o que eu quero, eu já posso expor o que eu penso. Eu não vejo bem assim não, sabe? Eu vejo que o respeito ele cabe em qualquer lugar. Não é a minha idade que me dá o direito de invadir a vida do outro, né? De impor a minha vontade só porque eu sou uma idosa, sabe? Eu até não, quando falo assim, quando alguém refere a mim uma idosa, eu olho e falo assim, será que está falando de mim? Será que está falando de mim mesmo, gente? Eu não sinto idosa, sabe, Maria Helena? Mas eu não sinto Como mais dizem jovem. que os padrões vão mudar, ainda não é não. Oi? Como diz que o idoso vai ser considerado pós-75, que isso está para mudar, aí não seria não. Não é?
Então, a partir desse ano é que eu Ainda vou não, começar. né? Ainda não, Era dos 60, mas ainda não depois foi mudou, mas a gente age como, né? Não, era eu dos digo, 60, depois foi para 65, então agora é 75. para Maria Não, Vilma ainda ainda é não. 65, mas existe um boato de que vai mudar, mas ainda não mudou, não. Mas para Maria Vilma ainda não. Não, eu não sinto. Eu acho que o importante é o que a gente sente, não é? A importante Sim, é esse estado de Verdade. espírito, né? É o que você e o sente, o que você faz. importante é, assim, eu até... Não é só o que a gente sente, mas é aquilo que a gente fala. Não é a idade que a gente tem, mas é o que a gente faz com ela, Exatamente. né? E eu acho que você aprendeu a fazer muitas coisas com ela, entendeu? Tipo, eu não pulo de parapente, mas Não. nem pagando. Mas não é pela idade, gente, é porque eu tenho Eu medo de agora estou altura. pensando em experimentar. Ah, Eu não duvido que você vai fazer, mas eu é muito. não está dentre as coisas ainda que eu queira fazer. Eu Vocês estou vão chegando aos gostar. 55, Vocês vão essa semana eu vou fazer 31 anos de formada, gostar. Olha, mas eu não me dou por vencida, não. Vamos Não quero ir de comemorar igual Maria paraquedas, não. Vilma, viu? Faz isso, não. mas vocês vão Oi? gostar. Vamos comemorar igual Maria Vilma. Que isso? Vamos, um dia. Comemoro para vocês. Vocês vão gostar. Vale a pena. Vale a pena. E pensar bem que o Victor Frankl fala, a forma como a gente pensa vai refletir como a gente sente. Sim. Isso é E muito tem verdadeiro. essa fala do Viktor Frankl, tem até um texto bíblico que diz que, para quem gosta de contextualizar religiosamente, está em Provérbios, se não me falha a minha memória, que assim como você imagina em sua alma, assim o é. Ou seja, numa outra versão, assim como você imagina em sua mente, assim o é. Isso já é milenar, já estava lá atrás. Exatamente. Exatamente. E é muito verdadeiro, né? É muito verdadeiro. Se você começa a colocar limites em você mesmo, provavelmente você não vai ultrapassar, não é? Então, os Mas limites, se você abre a porteira, acho que os limites, escancar os limites, nós mesmos que colocamos. A partir do momento que você passa a acreditar naquele limite, é aquela história do elefante que vivia amarrado numa cordinha, né? E ele não imaginava que... conheço essa história do elefante, não. Não. Aquele elefante de Não. circo, que ele foi criado pequenininho, amarrado numa cordinha, numa estaquinha, ao lado da tenda do circo. E ele foi crescendo, crescendo, terminava o espetáculo, o dono vinha, colocava ele naquela cordinha, naquela estaca pequenininha. E ele foi crescendo, crescendo, até o ponto que ele era tamanho normal do elefante adulto e ele mantinha preso naquela estaca, naquela cordinha. Mal sabia ele que a força que ele tinha era de arrancar uma árvore inteira. Mas ele continuou a vida inteira preso naquela cordinha, naquela estaca. Nossa, que linda história. Não é? Né? Eu acho que muitas vezes a gente é assim. Um elefante que já cresceu e fica preso numa cordinha. Isso. Com certeza. Com certeza. Sabe, eu tive um lindo exemplo de vida. Meu pai, ele faleceu entre 82 e 83 anos, mas ele não se colocava limites. Tinha hora que a gente tinha até que pegar e tentar colocar uma cordinha nele, porque era difícil. E aí ele falava assim, não, agora é meu objetivo. Ele viajou de navio, que era um sonho, e falou assim, e agora? Você está pensando no quê? Acho que eu vou pular de paraquedas. Gente, não! Né? Porque já 80 tem um risco de quebra maior, né? Mas ele sempre tinha um objetivo na vida. E eu acho que é bem isso. A gente soltar as cordinhas, ter um objetivo diferente, né? A minha avó faleceu com 97 anos e o último objetivo dela de vida ela não conseguiu realizar, que era chegar aos 100. E um dia eu perguntei, mas ó, quando chegar aos 100, o que você vai fazer? Ela, até lá eu penso no novo objetivo. É mais ou menos isso, a gente ter objetivos para poder chegar neles, né?
E às vezes você culpa tantas outras pessoas por você estar onde está, não é? Mas você não vê que é aquela cordinha que está te prendendo ali. Você não imagina o seu potencial, a sua capacidade, sabe? Olha, agora que eu estou começando a me acostumar quando as pessoas falam que eu sou uma psicóloga, sabe? Porque até CRP já disse que você é uma psicóloga. então, depois que eu peguei o CRP, eu estou tomando posse disso, de uma maneira melhor. Porque quando falava assim, psicóloga, eu falava, sou eu, sabe? Agora eu estou tomando posse disso, sabe? Que eu sou uma psicóloga, que eu vou fazer o que eu sempre sonhei, sabe? Vou ajudar muita gente, já me ajudo muito com o curso. O curso, para mim, me ajudou muito, 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 sabe? Foi muito bom. Ah, a gente está quase encerrando, mas eu queria que você contasse uma coisa. A influência sua na escolha profissional da sua neta. Ah. Então, minha neta, ela sempre falava em fazer arquitetura ou engenharia, né? E, de repente, ela mudou para psicologia, já está no 3º período e está, assim, amando o curso. E um dia, assim, preocupada, eu perguntei para ela, sabe? Se ela teve algumas influências. Ela falou, claro, vovó, você ama tanto a psicologia que me contagiou, sabe? Porque a gente fica sempre com aquela preocupação, será? E ela fala, não, a senhora vai abrindo os caminhos e depois, quando eu chegar, o caminho já está mais ou menos pronto, né? Porque ela vai agora para o 3º período. Já começou o 3º período. E está amando o curso, sabe? Então, aí mais um sonho que eu estou tendo, da gente trabalhar juntas. Muito bom. E olha só, a gente está tendo assim alguns retornos aí na live de pessoas dizendo que linda história, aprendi muito, aprendi tanto com essas histórias, porque foram várias histórias dentro de uma história, né? E o retorno é muito positivo. E o que a gente quer que vocês entendam? Não se coloquem limites. O envelhecimento, você está com 30, o envelhecimento é um processo que a gente começa a enxergar naqueles primeiros fiozinhos de cabelo branco. É verdade, quanta sabedoria numa live só, né? Vários momentos de vida que a gente vive e a gente vai vendo mudanças no nosso organismo, numa lentificação leve nas coisas que a gente faz, diminuição o óculos para perto, outras coisinhas mais. Mas, gente, estimulem cognição. O que manda no seu corpo é o seu cérebro. Você precisa ter o máximo de saúde mental, o máximo de saúde cognitiva, a melhora do humor. Tudo isso vem na estimulação, você preparando seu envelhecimento através de alimentação saudável, prática de exercícios físicos, leitura, estudo, cultura, viagens, tudo isso é estimulação, tudo isso aumenta a sua reserva para o futuro, né? Tudo isso constrói novos caminhos e já existem estudos que a gente pode construir novos caminhos, ter neuroplasticidade até mais de 90 anos. Então, gente, o que a gente quer que vocês entendam, estimulem a cognição, cuidem do cérebro de vocês, cuidem da saúde de vocês. Se vocês mandarem mensagem inbox, você pode receber a oportunidade de participar de um treino cognitivo bônus no Aprimore Pontualmente. Vai ser um prazer ter vocês lá. Maria Vilma, deixa uma última palavra para os nossos ouvintes, depois Marilena e a gente fecha. Foi um prazer muito grande conhecer vocês, né? São coisas que o online nos propicia, né? Foi um prazer muito grande. E eu não quero, assim, em momento algum, passar perfeição para ninguém, que eu não sou perfeita, sabe? Eu só sou uma pessoa, como eu disse, eu não sinto idosa, eu sinto, assim, um caminho pela vida. Invista em vocês mesmos, sabe? E acredita no seu potencial. Não deixa que ninguém te prenda, não permita que os obstáculos sejam um motivo para você parar na vida. Siga em frente, conquiste os seus sonhos. E não seja um sonho só, não, que coloque só uma vírgula em cada um realizado. E siga em frente, porque a vida é maravilhosa, vale a pena viver. Marilena?
Obrigada, Maria Vilma, pelas lindas palavras. Você é um exemplo. Vou me inspirar em você. Obrigada. E eu não quero perder o contato de vocês, não, tá bom? Nem Não, eu. com certeza, a gente vai conversar sempre, trocar experiências. Vou te passar o contato da Marilena depois. Tá. Gente, foi um prazer ter vocês aqui mais uma semana. E a partir de hoje começa várias pessoas, vários convidados. Vamos ter o pessoal de Pilates. Vamos estar aí com a Rebeca, que participou de uma seleção, não me lembro qual delas foi. E é onde eu estou fazendo Pilates aqui em João Pessoa, do Estúdio RL. Vamos ter também uma professora de meditação e yoga. Então, gente, não percam as lives de quinta. É um prazer ter vocês com a gente e vamos adorar vocês no treino de estimulação cognitiva. Foi um prazer. Nós vamos encerrar antes que a live caia, né? Porque ela tem horário. E até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Tchau, Boa gente. Tchau. Boa noite.